Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque sim, à medida que passam os anos e nós te conhecemos ainda mais e acumulamos experiências contigo, nós percebemos que verdadeiramente o Senhor é bom. Nas horas da angústia, nas horas da alegria, em todo o tempo o Senhor é bom. Por isso bendizemos o teu nome. Senhor, todo aquele que nesta hora enfrentam os seus dramas, as suas lutas, eu te suplico, imprima agora nos corações de cada um do seu povo, Senhor, que o Senhor é bom. Imprima nesta hora que o Senhor é a resposta. Imprima nesta hora que não há nenhum problema maior do que o tamanho do nosso Deus. E que o Senhor é quem cuida de nós e que em Ti temos esperança e vida eterna. E sim, Senhor, reconhecemos que a tristeza pode durar uma ou mais noites, mas a alegria vem pela manhã, conforme as Suas misericórdias são renovadas. Então aquieta todo o coração aqui presente, e que seja a nossa única verdade, a verdade da nossa confissão de que o Senhor é bom em todos os momentos, e a Ele seja todo louvor, toda glória, para sempre, pelos séculos e séculos, amém e amém. Vamos aplaudir a Ele, aleluia, glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 14. Bom estar de volta, meus irmãos. Chegamos ontem por volta das 6 horas da tarde. O fuso horário está batendo pesado. Acordei às 4 da manhã sem saber o que devia fazer. Fiquei acordado e vim para a igreja logo cedo. Mas graças a Deus porque o Senhor nos levou, nos deu um tempo maravilhoso e nos trouxe em paz para continuar a caminhada. Josué capítulo 14, nós vamos ler somente 2 versos, o verso 7 e o verso 8, que diz assim: Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por essa manhã de liberdade, de culto, de adoração, de certeza e de percepção da Tua presença conosco. Obrigado pela palavra cantada. Obrigado pela comunhão dos santos, pelos nossos clamores depositados em Teus pés. Continue conosco, continue com as nossas crianças, fale ao nosso coração e cumpra-se a Tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar, meus irmãos. Nesta série, durante o mês de julho, a igreja foi convidada desde o domingo passado a refletir sobre algumas batalhas da Bíblia e as suas consequências. No domingo pela manhã, Jericó, no domingo à noite, a cidade de Ai. E o desejo desta série é para que possamos olhar para as batalhas da Bíblia e nos prepararmos para as próximas batalhas que virão certamente no novo semestre. À medida que nós aprendemos mais, meus irmãos, nós erramos menos. À medida que nós confiamos mais em Cristo, mais Ele demonstra o seu poder. E aí vivemos aquilo que Paulo falou e que lá durante a nossa viagem, quando chegamos à cidade de Filipos, nós meditamos sobre qual é o segredo de viver contente. E o segredo de viver contente é simplesmente acreditar que tudo podemos naquele que nos fortalece. E o tudo podemos inclui as angústias, as lutas, as dificuldades, as grandes alegrias. E a consciência de que tudo podemos nos faz então manter a nossa alegria diante da vida. Mas enfrentamos batalhas. Enfrentamos batalha no passado, enfrentamos batalhas hoje, enfrentaremos batalhas no futuro. E a batalha desta manhã, que eu te convido a pensar e refletir,
Foi uma batalha que teve que esperar nada mais e nada menos do que 45 anos para acontecer. E ela foi adiada. Ela teve que esperar todos esses anos por alguns motivos que eu quero nesse momento lembrar com você. Primeiro, quando Moisés enviou os 12 espias, eles estavam lá no deserto, haviam saído do Egito, haviam passado por mais de 400 anos de escravidão, e o Senhor diz para ele: olha, Moisés, envie pessoas para espiarem a terra. E Moisés cumpriu fielmente esta ordem do Senhor, pegou um líder de cada tribo para observarem a terra prometida. E deu algumas dicas: olha, vão até lá e olha quem é o povo que vive lá, se são fracos, se são fortes, se são muitos, se são poucos. Analise a terra, veja se a terra é boa, se a terra é ruim. Veja se as cidades têm muros, se elas são fortificadas, veja se o solo é fértil. Analise tudo, veja se tem floresta ou não. Mas Moisés também adiciona um componente muito importante. Ele disse: sejam corajosos. Tragam frutos da terra, pois era a época do início das colheitas das uvas. Então Moisés dá essa dica, esse encorajamento e essa missão. E lá foram estes espias espiarem a terra. Eles que traziam no seu coração o desejo de ter um lugar finalmente para viver em paz, depois da escravidão. E eles passaram lá 40 dias, e depois de 40 dias retornaram, chegaram aos líderes, Moisés e Arão, a toda a comunidade, e prestaram um relatório do que eles haviam visto e encontrado. Eles chegaram, para você ter uma ideia, trazendo um cacho de uva, e diz-nos a Bíblia que era tão grande esse cacho que precisou de 2 homens para carregar numa vara. Trouxeram romãs, trouxeram figos, e deram o seguinte relatório a Moisés: Moisés, deu tudo certo, a gente entrou na terra. Nós viajamos pela terra, realmente dessa terra manam leite e mel. Em outras palavras, a provisão tranquila, o solo é fértil, tem tudo o que planta dá, a terra é boa. Tem um detalhe, porém: o povo que lá vive é um povo poderoso. Sim, as cidades são fortificadas, em outras palavras, elas têm muros, elas têm muralhas. E as muralhas não são baixas, não são pequenas. Quando chega nesse momento, um homem que tinha ido juntamente com esses espias, chamado Caleb, olha e diz assim: pessoal, é verdade, tem tudo isso, tem o bom e tem o mal, tem o positivo e o negativo, mas subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Foi uma voz para uma multidão, foi uma voz diante deste grupo de 12 homens, mas estes homens que tinham ido com ele começa a ser a antítese do que Caleb acreditava. Eles dizem: não, nós não podemos atacar aquele povo. Nós não teremos chances, aquele povo é mais forte do que nós. E começam então a espalhar o que a Bíblia chama de um relatório negativo acerca da terra. É impressionante como alguém pode ter uma visão positiva e uma maioria uma visão negativa. E aqui está esse quadro de maneira bem clara. Espalhando então a maioria o relatório negativo sobre essa terra, e aí começa a ampliação dos dramas dos negativos. A expansão do drama: olha, essa terra, ela devora os que nela vivem. Essa terra, o relatório negativo disse, tem gente de grande estatura. Como se não bastasse gente de grande estatura, vem um outro povo desse do relatório negativo e ainda insere um pouco mais dizendo: olha, não só gente alta, tem também gigantes. Vai para o sobrenatural, vai para os descendentes de Enaque. Olha, diante deles nós parecemos, e aí as constatações equivocadas e pessimistas, nós parecemos gafanhotos diante deles. Então aquela voz manifestava, a voz negativa, que eles haviam se esquecido de tudo o que acabaram de ver. Que eles se esqueceram do livramento de Deus, que eles se esqueceram das 10 pragas, que eles se esqueceram da travessia do Mar Vermelho, que eles se esqueceram que Deus era o autor da sua libertação e que diante de Deus não há poder que se sustente ou que resista diante da vontade de Deus. Eles se esqueceram que Deus os havia tirado da maior força, do maior império da época, que era o Império Egípcio. E agora, diante da promessa, diante da terra, diante do momento, diante da ordem,
Eles simplesmente voltam num retrocesso que aniquila toda a experiência passada, tudo o que Deus fez no passado, aniquila a vontade de Deus diante do presente e traz o negativo contra o positivo de um homem, dessa voz, de Caleb, que disse: subamos, tomemos posse, é certo que venceremos. Qual foi a consequência? A consequência foi que o pessimismo, que a incredulidade, que a voz do povo, e escute isso com atenção, que a democracia venceu. Que a democracia venceu foi diante daquela única voz, e a democracia que estava completamente errada. Não cometamos esse erro. Não achemos nunca que a democracia representa a certeza absoluta de vitória. A Bíblia começa lá nos seus primeiros livros dizendo não. A voz absoluta da vitória é a voz que vem de Deus, e quando o povo segue a voz que vem de Deus, sendo ela de maneira democrática, aí sim ela vence, porque Deus falou, não porque o povo decidiu. Na maioria das vezes as democracias estão completamente erradas, se elas não forem dirigidas por aquilo que é a fonte da nossa vida, que é Deus e sua palavra, ela não quer dizer que está certo. Se você for falar para uma democracia islâmica, ela vai, dentro dos seus valores, do seu crédito, apontar por algo diferente. Apontar por algo, por exemplo, como nós vivemos na Turquia e sabemos que uma mulher pode apanhar em público e nada acontecer. Poxa, é a democracia local. Então, isso não pode nunca ser o nosso canto. O canto da terra não é o canto de Deus. O canto da terra não é a voz de Deus. Agora, a voz de Deus manifestada no povo da terra, sim, tem grande diferença e tem sim uma grande consequência. Neste caso, essa maioria estava completamente equivocada. Mas como vencer a maioria sendo você um só homem? Então, a maioria aqui venceu. E qual foi o resultado? Deus olha, Deus enxerga, Deus percebe e Deus manifesta a sua palavra, dizendo o seguinte: ok, nenhum de vocês então entrará nessa terra. A não ser estes dois homens, Caleb, que foi quem manifestou a voz, e Josué, quem era o candidato que se tornou, sim, o líder do povo de Israel. Agora, já que vocês falaram que Deus trouxe do Egito para matá-los no deserto, que eu os libertei para fazer com que seus filhos fossem mortos, porque essa foi a reclamação, eu vou permitir que seus filhos vivam. Eu vou permitir que os seus filhos entrem na terra, pois eles são inocentes. Vocês estão falando em nome deles, mas eles nada falaram. Agora vocês, enquanto não morrer o último cadáver, ninguém sai do deserto. Consequência, pelos 40 dias que ficaram lá, foram 40 anos. Até que todos morreram. Até que todos viveram a consequência do seu erro. Passados então os 40 anos, finalmente, Josué se torna o líder, ele está comandando, ele é o general, e eles conquistam Jericó, eles conquistam Ai, eles conquistam outras batalhas, eles conquistam territórios e começam a dividir a terra. Finalmente, irmãos e irmãs, estava se cumprindo a promessa que Deus seria o Deus de um povo, que este povo seria um povo que cultuaria este único Deus e que este povo teria uma terra, Deus, povo e terra. Chegou o grande momento, o momento de tomar posse da terra. E na hora que a terra começa a ser dividida pelos filhos dos que reclamaram, chega Caleb e vai lá conversar com o seu amigo. Se você quer ter uma dupla dinâmica na época da lei, a dupla dinâmica era Josué e Caleb. E ele vai lá, imagina, vocês andaram junto a vida inteira com alguém, é como se um grande amigo seu fosse promovido para chefe de estado. E você falasse, caramba, aquele cara que andou comigo agora é o chefe. É exatamente essa cena. E ele vai lá conversar com ele, com intimidade, com lembrança. Poxa, caminhamos bastante, 45 anos haviam se passado. E ele diz assim, Moisés, meu amigo, então, eu tinha 40 anos. Você lembra que nós fomos lá espiar a terra? Você lembra que nós trouxemos um relatório bom? E eu dei um relatório digno de confiança. Eu disse que a terra tinha seus frutos, que a terra tinha suas dificuldades, sim. Eu não passei por cima, eu não disse assim, não tem obstáculos. Não, eu disse que tinha obstáculos.
mas que Deus era conosco, que eu acreditava em Deus. Mas você lembra, né, Josué, o povo não acreditou na nossa palavra, todo mundo começou a se desanimar, todo mundo começou a espalhar esse relatório negativo, mas eu fui inteiramente fiel ao meu Senhor, e por isso, naquele dia, Josué, você lembra, Moisés jurou, olha, não se preocupe não, essa terra vai ser sua. Ele só não disse quando. Ele disse, espere que essa terra vai chegar às tuas mãos, porque você, e repetiu, foi inteiramente fiel ao Senhor. Então, Josué, o tempo passou, né? Olha, se passaram, faz 45 anos que aconteceu essa história. E aqui eu estou. Você se transformou em grande líder, eu sou um aqui dentro das tribos, e eu estou com 85 anos de idade. Meus irmãos, o que você diz geralmente quando você chega nessa idade? Quando nós vemos hoje toda a luta e a conversa sobre a previdência, é porque todo mundo teme e espera e pensa e deseja uma velhice tranquila. Uma velhice de paz. Uma velhice que possa, na cabeça da maioria das pessoas, fazer menos. Ao invés de usar tudo aquilo que adquiriu durante a vida de experiência, não, ela vai retrocedendo, e esse cara é diferente. Ele fala, eu estou com 85 anos de idade, agora, eu estou tão forte como naquele dia, eu tenho vigor ainda como naquela época. Josué, me ajude, dê-me a região que eu visitei, a região que do Senhor havia prometido, dê-me aquele lugar com as cidades grandes, fortificadas, com os inimigos, permita-me voltar lá depois de 45 anos. E ele ainda humildemente diz, se o Senhor estiver comigo, dependência plena de Deus, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Josué não pensa duas vezes, olha para o seu amigo, abençoa Calebe e dá por herança toda a terra que ele havia ido 45 anos atrás, quando a incredulidade dos outros fez com que 2 homens padecessem pelo erro da maioria. Perceba que Deus não os livrou. Deus não falou para eles assim, olha, já que vocês 2 viram, eu vou mandar vocês agora já para lá, já façam suas casas, já comecem a viver lá e desfrutem, porque vocês foram inteiramente fiéis. Essa palavra que se repete várias vezes. Não, Deus falou assim, olha, infelizmente, meus filhos queridos e fiéis, vocês vão ter que pagar o pato por causa da maioria incrédula. Vocês vão ter que pagar a espera, porque a maioria não consegue ver. Vocês vão ter que esperar, engolir a seco e passar esse sol a sol, na terra de ninguém, que é o deserto. Até que vai chegar um dia. Mas Deus não dá mais instruções, não fala, então quando chegar naquele dia, você vai lá e peça de volta. Não, Deus só falou, vocês vão ter que aguentar junto, mas eu vi a fidelidade de vocês. Calebe finalmente vai à luta, toma posse do que desejou. Foram 45 anos de espera, de fidelidade, antes de qualquer ação. Ele não deixou com que as cenas que ele viu, as cenas daquilo que ele projetou, daquilo que ele sonhou, que fossem apagadas pelas areias do deserto. Ele não justificou-se dizendo, agora eu já não quero mais, pois o tempo passou. Uma outra frase muito comum, quando esperamos muito por algo e isso não acontece, a gente fala, eu quis, mas agora não quero mais. Ele não deixa nada mudar o desejo inicial. Ele entende que Deus estava com ele, que Deus viu a sua fidelidade, que Deus deu forças para ele aguentar por causa do erro do próximo. E aqui eu lanço uma pergunta, como é que nós aguentamos o erro do próximo, quando o erro do próximo afeta o coletivo? Como é que nós nos sentimos quando a decisão de alguém afeta mais de um, mais de 2, mais de 3? Às vezes isso pode acontecer na sua casa, a decisão de uma pessoa afetar toda a família. O caminho errado de uma pessoa, de um dos cônjuges, de uma empresa, de uma escola, de um país, de uma igreja, em qualquer lugar, pode afetar a vida de todos. Esses 2 homens nos demonstram primeiro algo que é difícil de engolir, e que eu não gostaria de ter que repetir o seu exemplo, mas sou chamado para repeti-lo assim mesmo como você.
é que nem sempre todos veem da mesma forma. E nessa hora eu nunca devo pegar as minhas malas e dizer agora eu vou partir porque não estão vendo da forma que eu vejo. Porque isso me coloca numa posição de orgulho e de autopromoção. E irmãos e irmãs, promoção vem do Senhor. Nessa hora é a hora que eu devo então, eu vou passar junto, eu vou viver junto, eu vou comer esse pão juntos, porque sei da fidelidade do Senhor que vê todas as coisas. Ele não esquece nenhum item. Ele não esquece nada do que você fez, nada do que você deixou de fazer. Por isso, as guerras que enfrentamos em nossa vida, elas trazem consigo alguns outros itens. E estes itens podem mudar o curso de uma batalha se nós não prestarmos atenção a eles. Ou se nós simplesmente abrirmos as nossas mãos e dizermos, eu não quero mais isso. E escute isso com atenção. O primeiro item que pode mudar a consequência, dar uma consequência nova para uma batalha ou fazer com que a batalha seja perdida, é o esquecimento do sonho e da visão. É quando nós abrimos mão daquilo pelo que lutamos um dia. E aí, com todas as desculpas e justificativas dos meus porquês, da minha vida, da minha trajetória, eu abro mão. E eu abro mão geralmente quando eu me esqueço daquilo que cantamos, daquilo que me traz esperança, daquilo que Deus fez no passado diante dos desafios do presente. Escute, o presente sempre parecerá ser maior do que o passado. Pois o passado passou e com o passado, como ele passa, as dores que vivemos passam com o passado. E me resta então a atenção no hoje. Eu não sofro pela dor que doía ontem. Eu sofro pela dor que dói hoje. E se a dor que doía no meu ontem, o ontem foi há muitos anos, então nem lembro. Eu tenho uma noção, não foi dolorido, foi, mas você não tem a intensidade do agora. E quando eu não tenho a intensidade do agora, eu esqueço. Eu não consigo mais ver que lá o Senhor fez A, B, C, D, que Ele operou, que Ele manifestou da sua graça, porque eu estou pensando somente na dor do hoje. E isso é muito forte na nossa nação. Nós não somos uma nação de grande memória, nós não somos uma nação de grande conteúdo da nossa lembrança coletiva, das nossas histórias, nós não carregamos isso, e isso é uma tragédia nacional. De modo que quando eu penso, não lembro daquilo que Deus me livrou do passado, eu não tenho condição de enfrentar o presente. Então mantenha a sua mente no que Deus fez. E isso certamente alimentará a sua fé, para que você não abra mão da visão, do sonho, dos desejos. O segundo item que pode mudar o curso de uma batalha é a impaciência de todos nós. Esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Eu não conheço ninguém que goste de esperar, ainda mais quando a espera é longa. Quando a espera é longa é trágico. Mas você já se perguntou por que você precisa esperar? Por que as coisas não acontecem assim? Por que eu não oro e Deus dá imediatamente? Falo, Deus, eu estou precisando disso, Ele vai lá dar. Eu estou precisando daquilo e Ele dá. Tem gente que parece viver assim, que acha que até o estacionamento, quando estava um shopping muito cheio, que abriu vaga, era porque Deus já estava lá com um cachorro celestial, guardando a sua vaga para estacionar. Coincidência, tá? Não viaja nessa não. Às vezes eu ouço uns testemunhos trágicos assim, falam, cara, tá difícil de entender esse negócio. Esperar com paciência é difícil. E eu preciso aprender a esperar, porque durante a espera é que Deus constrói o meu caráter. É durante a espera que vem em mim aquilo que eu não sabia ter, que era uma força resiliente até o momento final. Uma força, uma fé. É diante a espera que a minha dependência dele cresce. Porque eu não tenho o que fazer, não tenho mais, não sei o que fazer. Ultimamente eu tenho orado assim, Senhor, o Senhor já sabe que eu não sei fazer. O Senhor já sabe que eu não consigo.
O Senhor já sabe que isso é grande demais para mim. Eu não consigo, Senhor, eu dependo de Ti. Ou o Senhor faz, ou não conte comigo, porque eu não sei fazer. Espere com paciência no Senhor, Ele ouve o nosso clamor, e segundo a sua boa e perfeita vontade, Ele responderá. Só não me pergunte quando, pois eu também tenho esperado muitas coisas dEle. Mas eu percebo com o passar dos anos que a dependência, que o caráter, que a força, que a resiliência cresce à medida que eu espero nele. Terceiro item que pode mudar o curso de uma batalha é a procrastinação na hora H, no momento exato, quando chega aquilo que você aguardava. Caleb, gente, poderia ter dito um discurso muito diferente. O discurso rotineiro da existência, ele poderia ter dito assim, e nós aplaudiríamos. Olha, gente, eu já estou com 85 anos, pelo amor de Deus, já vivi bastante. Já se passaram 45 anos, eu não tenho mais a mesma força. Olha, Josué, dá um pedaço de terra qualquer, uma boa lá, a gente é amigo, caminhamos muito tempo juntos. Só me arrume uma terra boa, eu vou desfrutar da previdência em paz, eu vou viver em paz, eu vou fazer a minha plantação, eu vou curtir os meus dias, está tudo ótimo. Mas ele preferiu dizer: dê-me a região que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Josué, eu estou te pedindo bênção para brigar. Eu estou te pedindo permissão e bênção para lutar um pouco mais. Eu estou te pedindo diante daquilo que demorou, mas chegou. E lá estava Josué para dizer: vá, Caleb. Caleb não poderia viver com a anulação do seu sonho. Caleb não poderia viver com aquele sentimento: eu quis, o tempo apagou, a areia encobriu, mas graças a Deus, porque estou aqui. Não, ele não. Caleb não poderia viver com a espera que foi vencida pelo tempo. Eu acho que ele não iria conseguir nunca mais dormir se ele falasse: o tempo me venceu. Caleb não poderia existir com a desistência quando se deparou diante da chance que iria custar gasto de energia, de força e de vida. Quando ele chega mesmo velho, ele diz: esta é a minha hora. O Senhor que está com você, que estava com você na juventude, é o Senhor que continuará com você até o seu último suspiro de vida. Não diminua o tamanho de Deus. Ele continuará Deus forte, poderoso por todos os nossos anos. E se eu ver isso, mesmo na minha fraqueza, eu vou falar: Senhor, eu não consigo mais, com o Senhor do meu lado, eu vou. Eu pergunto a você: quais são os teus sonhos, as tuas visões? Novo semestre se inicia, o que você quer ver, o que você quer lutar, e eu te encorajo: não abandone-os. Nós estávamos ontem voltando do aeroporto e eu vim conversando com a Cecília, relembrando aquilo que vivemos na viagem. E eu disse para ela assim: você lembra que eu falava com você sobre isso? Nós conversávamos sobre isso ainda quando estávamos em Londres. Nós conversávamos que nós iríamos fazer discípulos em todos os lugares, ensinando enquanto andamos, ensinando enquanto viajamos, ensinando enquanto batalhamos, ensinando enquanto caminhamos. E eu comecei a lembrar desses momentos, quando estava no final do plano, do projeto, do momento de sucessão pastoral, que agora nesse mês de julho eu completo 4 anos aqui com vocês. E Deus foi me trazendo à memória as imagens. Eu nem entendia direito tudo, mas eram imagens que é isso, né, Senhor? É isso. E não eram esperas de alguns anos, eram esperas já de 15 anos mais ou menos, que eu tinha noção de algumas coisas que Deus ia fazer, mas que Deus só falava para mim: não é agora, espera. Eu quero te falar em nome de Jesus, neste próximo semestre,
diante das suas próximas batalhas, mantenha viva a imagem sonho que um dia entrou no seu coração. Em nome de Jesus, mantenha firme a sua espera. Não entre no relatório negativo de ninguém. Creia. E por último, esteja pronto para agir quando a hora chegar. Porque mesmo quando a hora chegar, você vai ser tentado a dizer, já passou. Mas Deus, que é o mesmo de todas as épocas, vai estar lá dizendo, eu sou o Deus que dou o tempo, que controlo o tempo e que faço tudo no tempo que eu quero. Que Ele possa contar comigo e com você nesta hora. Vamos ficar em pé e orar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Porque sim, nós sabemos que teremos outras batalhas no próximo semestre, mas também sabemos que o Senhor estará conosco. Sabemos que o Senhor é Deus que não enterra sonhos. O Senhor é Deus que nos dá força para prosseguirmos na nossa missão, na missão individual que o Senhor nos deu, nos desejos que o Senhor colocou em nossos corações, nas terras que vimos e ainda não conquistamos e esperamos. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, renove o nosso coração, a nossa força, a nossa espera, a nossa reação diante do tempo de Deus. E se a nossa reação diante do hoje deve ser uma reação de resiliência, dá essa resiliência para cada um de nós. Se a nossa reação for aquela de simples espera, pois ainda vai demorar, dê-nos essa reação. E se a nossa reação for para agora, imediatamente, nos movermos, que estejamos prontos para dizer, independente do tempo, do dia, da idade que temos, ou que tenhamos, que estejamos prontos para dizer, o Senhor é conosco. E porque o Senhor é conosco, nós poderemos viver até o último dia, o último suspiro de vida, tudo o que o Senhor quer nos dar, quer fazer através de nós e quer nos ensinar. O Senhor ensinou para Caleb sobre a espera. O Senhor ensinou para ele o pagar o preço quando o erro não é seu e o erro é do outro, e pagar coletivamente. O Senhor ensinou para ele que do Senhor que vem o vigor da vida, que do Senhor vem a saúde, para dizer com 85 anos que ele se sentia ainda forte. É o Senhor que controla os nossos dias. E eu te peço, ajuda-nos a crer somente em Ti e esperar em Ti, mas com a prontidão diante do dia, quando o Senhor disser, chegou, é agora. Em nome de Jesus, Senhor, coloca isso no nosso coração, como uma bomba de esperança e de força, e que possamos aproveitar a espera para crescer em nossa fé. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.